Olá, de volta para cá, para a segunda temporada. Gente, antes era Mulher Mais Podcast, mas resolvemos mudar o nome do podcast, agora é só delas. Que na verdade a gente só fala sobre vocês, o universo feminino, né? Lógico que tem os homens que nos assistem também, mas é um podcast dirigido para as mulheres, onde a gente vai abordar assuntos de diversas áreas, moda, beleza, saúde, enfim, tudo que engloba o nosso universo, mulheres. E para dar o start dessa segunda temporada, eu trouxe uma multimulher aqui, porque, na verdade, todas nós somos multi, mas essa mulher é especial, tem muitas coisas aqui para nos ensinar. Porque ela, além de poeta, ela é escritora, ela é artista, ela é professora. Carla Calazans. Vai, querida. Estou bem, Mariana. Prazer tê-la aqui, inaugurando nossa segunda temporada. Fico super feliz com esse convite e essa possibilidade de estar aqui com vocês, inaugurando esse novo momento, esse novo ciclo aí da sua vida, da sua jornada profissional. E é isso, estamos aqui. Eu que fico honradíssima e muito feliz por você estar abrindo essa nossa segunda temporada. Gente, eu vou fazer um release aqui da Carla, só para apresentá-la, na verdade, para que vocês tenham uma ideia de quem é ela, mas ela vai falar e vai me dar. Ela vai falar sobre, inclusive, o projeto que ela está lançando agora, quer dizer, segunda edição, né, do livro dela, que é esse aqui, eu já vou mostrar, Nas Bordadoras de um Botão, que está sendo lançado em português e espanhol. Maravilhoso livro, gente. Mas vou fazer uma breve apresentação dela e depois ela vai contar um pouquinho de tudo isso para nós. Bom, a multiartista, né, como eu já havia falado, brasiliense Carla Calazans, mulher negra, atriz, professora, escritora, poeta, diretora de criação da companhia Abrigo Santo e artista dos afetos. Depois você vai explicar isso para a gente. Lança no próximo dia 15 de dezembro, agora, a segunda edição do seu livro, Nas Bordadoras de um Botão. Essa edição traz como novidade um novo design em uma versão bilíngue, português e espanhol, com o título Em Las Bordadoras de um Botão. Essa tradução foi cuidadosamente feita por Vanessa Vilardi, professora da língua espanhola da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e mestra em linguística aplicada pela Universidade de Brasília, UNB. Esse projeto foi realizado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, e conta também com a edição da editora Brasiliense Pergunta Fixa. O evento de lançamento acontecerá na Biblioteca Pública, né, do Guará, Casa da Cultura, no Guará 2, depois eu vou colocar o endereço para vocês aí direitinho, para aqueles que se interessarem em participar, realizado com o apoio do FAC, né? Desse modo, tem-se um valioso espaço para celebrar e fomentar ainda mais a poesia do Distrito Federal. Vamos lá, vamos contar um pouquinho desse todo aí pra gente e começa aqui falando sobre essa artista dos afetos. Eu acho que foi a partir disso daí que tudo surgiu. Né? Sim, pensando nisso, né, essa questão dos afetos, pensando nesse processo, pensando no lançamento dessa segunda edição do livro Nas Bordadoras de um Botão, eu venho muito pensando nisso, né, por ser uma artista, por ser uma mulher negra, e compreender isso. Eu fiquei muito pensando, né, ao longo desses anos, principalmente da escrita do meu livro e tudo mais, e da transformação desse livro em um espetáculo, porque esse livro também se transformou num espetáculo esse ano. Então, fiquei muito pensando que a minha poesia, ela tem um tipo de engajamento que é o engajamento dos afetos. Então, assim, e eu digo isso porque uma amiga minha, quando eu falei para ela que, assim, eu escrevia poesia, mas, assim, eu não tinha uma poesia engajada. E aí ela falou assim, Carla, mas a gente também faz política com os afetos. E aí aquilo caiu de uma forma muito forte para mim, pensando que é possível fazer política com os afetos. Sim, agora muitas vieram, né, para a política.
Exato. Então, assim, é compreender que nós somos enquanto afeto. Então, no momento em que eu me compreendo que eu sou enquanto afeto, e não é falar, eu sou o amor, fló, não é isso, mas é que nós, seres humanos, nós mulheres, homens, mulheres, crianças, enfim, né, o ser humano, ele é enquanto afeto. Então, Certo. tudo que nos move, né, seja tristeza, seja alegria, seja dor, seja compaixão, seja empatia, tudo isso é afeto. Afeto, sentimentos, Sim, né? sim. Certo. Exatamente. Então, parte daí, dessa perspectiva, né? Então, de me entender assim como uma artista dos afetos mesmo, sabe? E a minha busca é essa, vem sendo essa e cada vez mais. Inclusive, suas poesias são sempre direcionadas por essa afetividade, né? E o nome do livro, bem sugestivo também, Nas Bordaduras de um Botão. Né? O Nas Bordaduras de um Botão, ele surge, a primeira edição dele foi publicada, foi lançada em 2014, mas ele começou a ser escrito em fevereiro, março de 2011, que eu nem sabia que seria um livro. E aí ele passou a ter essa característica depois de uma caminhada, sabe? Então, assim, eu comecei a história é muito longa. Pode contar, que a gente quer saber. Pode contar. Pode contar. Claro, eu acho muito interessante essa coisa da trajetória das mulheres, porque a gente, umas aprendem com as outras. Sim. Né? Eu acho que não só as mulheres, mas eu acho que do ser humano em si. E eu acho que essa coisa do contar histórias, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. É verdade. Então, assim, antes de contar essa história, então, falar um pouquinho dessa relação com a palavra mesmo, né? Porque, assim, a obra, ela é uma relação que eu tenho de intimidade com a palavra. E isso não vem, né? Assim, não veio do nada. Então, toda a minha trajetória enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, se constitui com a palavra. Assim, sempre tive uma relação muito forte com ela, desde da alfabetização, aí, né, me envolvi com o teatro na escola, percebi que o teatro era um espaço para que eu pudesse, de uma forma lúdica, me comunicar por meio da palavra. E aí fui fazer letras. Então, eu sou formada em letras pela Universidade Católica de Brasília e logo depois eu fiz o meu mestrado na literatura pela UNB. Então, eu tenho essa formação. Minha formação não é no teatro, a minha formação acadêmica. A minha formação no teatro é com experimentos e formações de cursos livres fora da universidade. Então, assim, eu sou atriz fora da universidade e o meu trabalho enquanto artista se constituiu dessa maneira. E aí eu fui encontrando na palavra, na escrita, uma forma de traduzir esses afetos, que de algum modo ficaram, né, presos ou represados durante um tempo da minha jornada, porque eu comecei a escrever na época da faculdade. Então, que eu escrevi uma coisa aqui, outra ali, e aí eu via alguns amigos escrevendo, e a gente tinha o hábito de circular, um pela casa do outro, então aí a gente marcava encontros, ia assistir a um filme, lia poemas, ia ao cinema. Então, assim, a poesia foi ganhando um corpo dentro do meu corpo. E em 2011, assim, eu escrevi alguns versos, mas sempre muito soltos, assim, né? Comecei a escrever, o teatro me trouxe essa possibilidade também, as minhas formações, né, enquanto atriz, essas formações me trouxeram possibilidades de escrita. Eu fui fazendo com que a escrita se tornasse algo muito fluido ao longo do meu processo de formação enquanto artista, aqui em Brasília. E em 2011, eu tive uma experiência entre o masculino e o feminino, uma experiência super bonita, assim, com um rapaz que eu, né, conhecia há muitos anos, mas que a gente se encontrou naquele momento. E foi um encontro super bonito, assim. E teve, nesse encontro, ele falou assim: Carla, quero colocar uma música para você escutar. Ele colocou a música e, para minha surpresa, era a música Os Seus Botões, do Roberto Carlos, que minha mãe é fã de carteirinha. E aí, porque ele falou essa frase, ele falou assim: as pessoas acham meio brega, mas eu gosto muito. Ele disse isso. Ela é bem profunda, essa música, se você prestar atenção. É porque as pessoas escutam música e não pensam, na verdade,
o que aquela música está transmitindo, né? Exatamente. Assim, vou tentar cantar um pedacinho para, né, que é mais ou menos assim. Os botões da blusa que você usava e meio confusa desabotoava, iam pouco a pouco me deixando ver no meio de tudo um pouco de você. Nos lençóis macios amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram palavras de amor enquanto se procuram. Chovia lá fora e a capa pendurada assistia tudo, não dizia nada. E aquela blusa que você usava num canto qualquer, tranquila, esperava. Muito bem. Ela é uma multiartista mesmo, que até a voz, você fez impostação de voz, você treinou sua voz também, tudo, né? Na realidade eu tenho uma formação assim, né, com fono. Hoje a voz está um pouquinho saindo de um, né, de um resfriado. Não, mas é suave, COVID, você tem uma voz bem gostosa de escutar, tem. Tem um processo aí de trabalho mesmo com a voz enquanto artista. E aí, quando ele colocou essa música... Linda, ela é muito profunda. É profunda, linda, é linda. E aí ele colocou essa música e logo depois ele olhou uma imagem nossa no espelho e falou assim, Carla, essa imagem daria uma tela. E quando ele falou isso, me veio a imagem de uma das telas do livro, né? Porque como eu não falei para as pessoas, mas assim... É um livro feito com 21 poemas e 44 telas feitas com botão. Que foram feitas maravilhoso, mão eu vi. a mão, né? Então, assim... Ela faz as telas também. Gente. Impressionante. Impressionante. E aí me veio a imagem da tela, né? O botão de número 6, que é como se fosse uma espiral azul, branco, assim. E eu falei assim, eu vou fazer essa tela e vou dar para ele de presente. Isso em 2011. Só que esse encontro foi super bonito, né? Nós nos encontramos, nós tivemos um momento muito bonito. Só vou mostrar a tela aqui para ele ver um pouquinho. Exato, foi um encontro super bonito, só que a relação não teve, né, um desdobramento maior. Mas o que eu fiz? Eu fui e falei assim, gente, eu vou transformar isso num projeto, depois de um ano, né? Porque assim, eu cheguei e falei assim, vou transformar isso num projeto, Seus Botões. E aí, só que ele só começou a nascer meados de 2012. Então, em 2012, meados de 2012, eu estava em crise, não estava criando, não conseguia criar nada. E aí, levei isso para o meu processo terapêutico. E aí, minha terapeuta falou assim, Carla, o que é essa série Botões? Né? Porque eu tinha o hábito de fazer uma mandala com todos os meus desejos para o ano seguinte. E foi isso que eu fiz para o ano de 2012, coloquei lá. E aí, fui retomar a conversa com ela. E aí ela falou assim, por que você não começa por aí? E aí foi daí que eu comecei a construir o livro, que ainda não sabia que seria livro. Porque o que eu fiz? Ao sair da sessão terapêutica, eu fui a uma loja, comprei botões, comprei telas e fui para casa. É todo um processo, né? Para criar uma poesia. É todo um processo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu consegui criar os 2 primeiros poemas do livro e as 6 telas. Vou te pedir até para você recitar para a gente esse primeiro. Casa Minha. Casa Minha. Eu vou tentar. Tá. Deixa eu ver se eu... Lembra dele todo? Na linha da Juta, encontro asas que anunciam um invento. E coso. Coso feito pelo não feito. Enquanto a mão passa e amarela a casa, trazendo junções de um tempo. Um tempo de mirar a vida por uma morada miúda e ver o botão na sua dimensão entrar. Entrar transparente, branco, dourado, bordado, entrar ardente. E logo em frente, abrir espaço para atar de par em par a centelha do reatar.
É lindo. Eu li uma vez e achei ele maravilhoso. Que feliz. Se você se aprofunda mesmo no que você está falando ali, você vê que é o seu lar, né? Quando eu escrevi esse poema, eu estava reabrindo a minha casa criativa. Então, foi o primeiro poema mesmo a ser escrito, depois do que eu fiz para esse, né, rapaz, que foi lá em 2011, que ficou guardadinho, que está no livro, que é o de número 6. Agora, esse é o botão de número 1, que eu falei assim, eu preciso reabrir a minha casa criativa. Então, o livro, ele fala dessas relações humanas com o outro, mas também, principalmente, com nós mesmos. Esses nossos encontros com a vida. Porque o legado que eu sinto que essa relação me trouxe foi o legado da leveza. A leveza diante do mundo, das relações, dos encontros. Eu não sei se você concorda comigo, mas as relações hoje estão muito superficiais. Sim. As pessoas já não têm mais as pessoas já não se entrosam mais, já não têm vontade de estar com o outro. Sim. Eu não falo relacionamento homem e mulher, sim, ou qualquer que sejam eles. Sim. De um todo. Né? As pessoas estão muito individualistas e cada um cuidando da sua vida, sim, sem se preocupar com o outro. Sim. Eu entendo o que você diz. E, enquanto artista, eu sinto que esse é o meu alimento. As relações são, né, e fazem parte da minha vida e efetivamente a relação é o meu alimento. Eu falo a relação humana mesmo, essa questão de poder sentar num lugar e conversar profundamente com uma pessoa e dar um abraço de verdade. Ontem mesmo eu estava falando isso com uma grande amiga minha, a respeito dessa coisa do abraço, essa questão das relações. Então, tem um poema também no livro que é A Visita, que fala muito disso que você está dizendo, que o poema fala mais ou menos assim. Como a casa ganha vida quando se chega uma visita? As portas se abrem e o vazio vai ganhando formas e carnes. E no espaço vai sendo talhado um novo canto, com cheiro, som, cor, sabor. Como no encontro entre casa e botão, o abrigo ele vai ganhando uma nova dimensão. É um chá, uma ambrosia, um suco de graviola batido na hora que, despertam a poesia. E fazem desse momento de suposta invasão um encontro de irmãos, que não vão na contramão e ofertam com as palmas o melhor de suas almas. Que lindo. Você sabe que enquanto você recitou agora, eu voltei no tempo, na casa da minha avó, onde a gente se reunia. Eu sou mineira, né? Sim. Então, casa de mineiro, era todo mundo ao redor da mesa. Era tão bom isso. Sim. Sabe? Isso eu sinto falta demais. E a gente passava o dia inteiro ali conversando, contando, sim, histórias. Eu sinto que é isso, esse resgate das memórias preciosas. Por isso essa segunda edição, quando você leu essa questão da novidade do design, esse design como se fosse um álbum antigo de fotografias, sabe? Uma memória preciosa. Então, a cara que eu quis dar para essa segunda edição, que é uma edição bilíngue, português e espanhol, é pensar que nas bordaduras de um botão, que é uma metáfora também, eu já falo mais a respeito disso, mas é essa coisa da gente resgatar essa memória preciosa dos nossos afetos, aquilo que nos afeta, aquilo que nos conecta com a nossa ancestralidade, aquilo que nos conecta com as outras pessoas, aquilo que nos conecta até mesmo com as nossas tristezas e dores, mas também com as nossas alegrias. E assim, porque tudo isso é material, tudo isso é manancial para que a gente possa continuar caminhando pela vida, encontrando novas pessoas e ampliando essa capacidade de ser humano, que é essa capacidade de ser afetado e de afetar. Então, eu sinto muito isso, né? Então, eu estive semana retrasada em Madrid, no Festival Internacional de Poesia de Madrid, que é um belíssimo festival, assim, com uma qualidade humana, uma qualidade, sabe, de estrutura, é algo muito especial. E é pela segunda vez que eu vou a esse festival, fui em 2018 e agora em 2022. E assim, uma maninha, né, uma menininha, porque no último dia do festival nós atendemos uma escola e recitamos poemas para as crianças.
E aí uma delas perguntou, por que botões? Porque eu levei o livro e aí eu falei dessa questão, falei para ela que era, para ela e para todas as outras crianças, que era uma grande metáfora daquilo que há de mais precioso em nós, que é o afeto. E assim, o nosso afeto, então, aquilo que há de melhor em nós e que nós podemos multiplicar isso. Que essa, né, e que é importante que a gente guarde, cuide, zele, para que haja sempre esse botão. Então, que a gente possa continuar contando as nossas histórias. E esse botão é realmente uma metáfora disso, sabe? Então, assim, é um mar de botões fazendo uma conexão com o espetáculo que surge do livro, que foi um espetáculo também escrito por mim, e que estreou no Espaço Cultural Renato Russo esse ano, em abril, que é a personagem, que é a Fia de Dodó. Ela é uma andarilha sertaneja que perde o encanto pela vida e decide sair pelo sertão e pelo mundo em busca desse encantamento. E para isso, ela decide, então, ir atrás de um mar de botões. Só que ela as pessoas acham uma loucura. Então ela passa a ser conhecida como a louca dos botões. Mas mesmo sendo conhecida como a louca dos botões, ela não desiste. E ao final ela percebe que a busca pelo mar de botões é a busca pela própria poesia da vida. E é por isso que hoje ela vive a fiar. Um fio cá, outro lá, para esse mar de botão não secar. Olha que lindo. Porque fiar amortece a trama complexa da existência. E confiar amortece a trama complexa da vida. Então, o espetáculo, né, que é uma mistura de música com poesia, com luz, cenário, figurino. Então, assim, foi uma grande orquestra feita nesse processo de criação e que é fruto desse livro também. Então, assim, esse livro, ao longo desses anos, desde 2011, vem ganhando vários desdobramentos. Então, ele já foi a festivais, a feiras nacionais e internacionais, ele já se transformou em videopoema, já se transformou em oficina, já se transformou em telas, que estão no livro, em espetáculo, em música. Então, alguns dos poemas foram musicados por um grande músico aqui de Brasília e amigo, que é o Jorge Joia, que ele musicou alguns dos poemas. E é isso, assim. Então, o livro tem, né, esse desdobramento, assim, esses desdobramentos. Então, ele vai além dessas palavras, sabe? Então, agora, dia 15 de dezembro, na Biblioteca Pública do Guará, a gente, das 17h30 às 19h, a gente lança esse livro de forma, né, gratuita, enfim. A gente vai participar do sarau, o sarau organizado pelo coletivo Transverso, que é um coletivo de poesia urbana aqui de Brasília, super famoso, que, né, vai colocando as poesias, né, nas paredes, enfim. E aí, o sarau, cada caminho um poema, a gente lança esse livro, que é a segunda edição bilíngue, financiada pelo FAC, né, com recursos do FAC. E assim, a gente está super feliz com essa possibilidade de ver mais um passo dado. É muito legal. E eu fico pensando assim, vendo você falar, a forma como você cria isso tudo, porque você tem sempre, assim, a forma como você se expressa é uma forma tranquila, eu acho que você vai se inspirando no dia a dia, porque eu não consigo ser assim. Né? Porque é sempre uma coisa emendada na outra, e a vida não é isso. A gente tem que parar uma hora, se inspirar, ver as coisas, porque você vê tudo que acontece ao seu redor, e dali você vai refletindo e vai criando suas poesias, né? Sim, é esse o caminho. Mas é no seu cotidiano que você cria. No meu cotidiano. Então, assim, eu acredito que a vida, a vida é matéria-prima para o meu processo criativo. Então, assim, eu preciso da vida. E eu falo que, assim, eu não consigo criar quando eu estou mal, assim, quando eu estou triste, quando eu estou, sabe? Eu não consigo. A poesia não vem, a arte não vem, a dramaturgia não vem, a personagem não vem. Então, assim, eu preciso estar bem para criar. Mesmo que eu fale de tristeza, como essa música que eu vou tentar cantar também para vocês, né? Que é um dos poemas, que é o poema de número 20 do livro. Foi o último a ser escrito,
mas eu deixei como número 20. Sim. E aí, eu vou só beber um pouquinho de água. Molhar a garganta. Ela canta bem. Tem uma voz linda. Vamos tentar. Tem. E aí, o nome do poema é Ponto Cruz. E ele fala um pouco dessas tristezas, mas ele tem... Eu gosto muito dele, assim. Ele foi o último, como eu falei, a ser escrito, mas eu deixei como penúltimo do livro. E ele fala mais ou menos assim. Quando a tristeza me abate, é a solidão que procuro, pra quem sabe ver se curo as dores que choro por dentro, momentos de clausura pra respirar o meu tempo e sentir que lá fora apenas o alimento do vento. Busco nas minhas costuras rendas e bordaduras para encontrar a luz, o ponto cruz e respirar o presente de um tempo que me dê leveza, graça e o arremate no desalento. Olha que lindo! Gostei! É um dos poemas do livro. Lindo, que é o lindo. Cruz. Me remeteu até minha mãe agora. Você falando de costuras. Minha mãe foi... Ela foi uma modista aqui há muitos anos, né? E bem famosa. Sim. Ela costurou até os... Só fazia alta costura também. Ela foi até os 80 anos. Depois ela parou. Mas ela se cobrava muito, porque não dava conta de continuar mais. Né? Sim. Mas é uma arte também, né? Eu hoje falo, gente, por que eu não aprendi com a minha mãe? Que raiva, que agora que a gente não tem. Porque eu acho que esse é meu momento de criação. Apesar de que eu sou designer, né? De calçados. E então eu tenho essa parte, fico 24 horas pensando em criar essa coisa da confecção dos calçados. Sim. E que é uma arte, como você falou. Então, assim, e essa questão da costura, até mesmo essa costura física e real, a costura pela costura, é uma arte e é uma metáfora também da nossa própria costura. Sim. Né? É que você falou no sentido de metáfora, mas eu me remetia a ela ali, que minha mãe era uma pessoa tranquila, ela sempre tinha uma palavra doce para falar para gente. Às vezes você estava com dias tão atribulados, ela falava, não é assim, calma, que tudo se resolve. É a costura da vida. Eu acho que é. É a costura da vida. Mas e é isso, assim, nas bordaduras de um botão me traz isso, assim, que quando você fala, e várias pessoas já chegaram para mim e já colocaram essa percepção de que quando leem os poemas ou escutam os poemas, eles vão lá nas histórias, nas memórias das mães, dos pais, dos avós. Muito. Sabe? Muito. Essa referência da nossa ancestralidade mesmo. E assim, a nossa ancestralidade é o nosso futuro. Porque a gente precisa, essa é a compreensão que eu tenho, assim, que a gente precisa conhecer aquilo que veio antes para a gente seguir caminho. Gostei disso. Nossa ancestralidade é o nosso futuro. É o nosso futuro, né? Então, assim, eu sinto que é valioso a gente pensar que quando eu olho para aqueles que vieram antes, eu respeito, eu honro aquilo tudo, eu tenho consciência de que é possível ir adiante, sabe? Então, assim, esse livro também, para mim, é uma ode e um respeito àqueles que vieram antes. Então, de resgatar as memórias e as costuras. E aí tem um poema, que é um outro poema do livro, que é o Croquis, que ele fala disso, sabe? Que ele é mais ou menos assim. Onde guardamos nossas histórias? Em tecidos envelhecidos pelas horas do tempo. Quem guarda, aguarda o ofício de sacarmos mais uma vez a tesoura para...
Agora esqueci. Mas são tantas também que, olha... Para definirmos outros limites dessa fazenda. E com a linha e a agulha, continuarmos a dar forma e vida a esse pedaço de pano. Como se desenhássemos na nossa pele um croquis feito em breves traços. Alguns retalhos são afivelados, zipados e regulados pelas condições dos moldes. Porém, é na imprevisibilidade de muitos cortes e costuras que as histórias vão e vêm no zigue-zaguear dessa máquina. Uma bordadeira incansável e às vezes polêmica, que arremata dia a dia esse corpo que nos veste e nos põe em serventia. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Gente, são inúmeras, né? Porque elas são 21 poesias. Sim. E eu falo para a gente se inspirar para criar isso tudo, você tem que ter uma trajetória de vida muito tranquila, não digo, né? Porque todos nós temos atribulações Sim. pela vida, mas a gente vai aprendendo. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Eu tenho uma... Eu creio que eu nado de braçada nas emoções. Você tem religião? Eu tenho uma formação, na realidade tenho uma formação muito eclética. Eu vou contar, essa história eu acho muito boa. Boa mesmo, de verdade. Antes de eu falar, né, do processo da minha religião, assim, porque pensar na religião, para mim, como o próprio nome já diz, a origem do nome, essa questão do estar ligado, né, porque vem do latim religare, então Sim. estar ligado à sua origem. Mas, pensando nessa questão, eu sou filha de uma telefonista, o nome dela é Naya Calazans, e, né, de um adiagramador, que o nome dele é Benedito Cosme Pereira de Mello. Essas são, né, as figuras que me representam, Sim. são os meus pais. E a história da minha mãe, contando aí, o meu avô, o pai da minha mãe, ele era congregado mariano, e, né, na igreja católica, enfim, super ativo. E aí uma tia minha, mais velha que a minha mãe, 2 anos, ela nasceu doente e aí meu avô fez uma promessa. Falou que se ela fosse curada, né, ele iria, porque ele foi a vários lugares e não conseguia a cura dela. Sim. E aí falou que se ela fosse curada, ele iria dedicar de forma, sem cobrar nada, sabe, de forma voluntária, o resto da vida dele ao Centro Espírita Umbanda. Ele iria se dedicar mesmo. E ela foi curada. E até os últimos segundos da vida dele, ele estava em caridade para o centro. E essa é a história, assim. A partir disso, quando minha mãe nasceu, ele já trabalhava no Centro Espírita, lá no Rio. Minha mãe é carioca, ela e meu pai. Uhum. E aí, quando minha avó estava grávida, minha mãe nasceu, não foi para o hospital nascer, né? Minha avó teve 11 filhos. Era em casa, né? Era em casa, a maioria dos filhos nasceram de parteira, enfim. E aí, quando minha mãe veio para nascer, meu avô estava numa gira de Exu, né? Não sei se você é leitora da... Eu sou espírita, né? mas sou kardecista, assim, Sim. E aí... ele estava lá na gira, tudo mais, e aí o Exu falou assim, acabei de deixar um rabo de saia lá na sua casa. E aí, né, ele ficou assim, e quando ele chegou, porque na realidade minha mãe estava, né, com a minha avó, tudo mais, e quem fez o parto da minha avó, né, para o nascimento da minha mãe, foi o caboclo, o pai Floresta, que veio na madrinha dela, né, e fez o parto. E que deu nome para minha mãe. Naya é o nome indígena. Então, ele falou que o nome dela seria Naya. E o mais curioso, minha mãe nasceu meia-noite do dia 3 para o dia 4 de maio de 1952. Então, minha mãe tem 70 anos e essa história para mim é muito forte. Porque assim como meu avô,
teve essa formação tanto na Igreja Católica como no Centro Espírita, essa também é a minha formação. Certo. Então, assim, eu fui batizada no Centro Espírita, fui batizada na Igreja Católica, tive essa formação, ia à festa de Cosme e Damião, quando criança, gira de preto velho, mas também ia à missa, fui batizada, fiz primeira comunhão, crismei, participei de grupo jovem, participei de gira depois, né, de gira na Umbanda depois de grande, mas atualmente eu me conecto de uma forma muito particular com a minha religião. Então, assim, eu acendo a minha vela de anjo da guarda, eu rezo, eu faço as minhas orações em casa, mas eu não vou a nenhum, né, ou ao centro, ou à igreja, não vou. Na realidade, eu super respeito profundamente e estou sempre rezando, assim, sempre, né, pedindo para o universo para que, né, as coisas estejam, né, nos seus caminhos aí da proteção. Mas se você me perguntar, você frequenta algum lugar? Atualmente não. E eu acredito que, e isso eu venho colocando profundamente, que eu preciso estabelecer essa relação dos afetos, que eu acredito que hoje é a minha jornada e o meu propósito de vida, com as pessoas. Então, isso me faz estar conectada com a minha religião, sabe? Então, assim, no momento em que eu estabeleço esse contato e essa conexão com os afetos e com as pessoas por meio dos afetos, isso estabelece a minha conexão com o humano e com Você o se que doou, você Sim. se doa todos os dias. Sim, Você optou pela sua vida por ser assim, sim. né? E eu não falo Pelo assim, outro. sim, mas e assim, eu não sou, porque sou humana. Então, assim, eu também sinto dores, né? Eu sinto tristeza, eu sinto raiva, né? Eu tenho as minhas emoções. E quando eu entro em alguma emoção que para mim não é muito legal, assim, que baixa a minha energia, eu falo assim, por quê? Vamos trabalhar isso, vamos cuidar disso, né? Por que você entrou por aqui? O que você pode aprender com isso a partir de agora? Então, assim, falar de afetos não é somente falar, né, dos afetos que nos elevam, mas assim, é ter um olhar também para esses afetos que de algum modo mexem com aquilo que a gente algumas vezes desconhece e tem medo, né, ou se assusta, porque, né, mas é importante falar, é importante dizer também e cuidar, né, e falar assim, não, calma, tá tudo bem, vamos seguir, é isso. É verdade. É esse caminho. Olha, maravilhoso o papo com a Carla aqui. A gente tem um tempo para... Tem um tempo que tem que... Assim, o podcast ele vai, mas a gente tem um tempo para terminar. Mas eu adorei bater esse papo com você. E você transmite uma paz que é assim... Você viu, eu cheguei aqui, né? Eu até contando, durante esse período que eu sofri um acidente. E eu vivo assim agora, sabe? Em alerta, uma coisa. E você me trouxe essa paz, essa tranquilidade. Que bom. E é bom, porque assim, eu vivo elétrica, sabe? Tem que correr, tem que sair dali, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. E, na verdade, a vida não é isso. A gente tem que focar um pouco, né, nas coisas que são, assim, que realmente vão nos agregar para a vida. Sim. Igual essa relação dos afetos que você fala. Então, olhar um pouco para o outro, sair um pouco dessa loucura. Mas eu adorei. Gostei demais. Te agradeço muito por você ter concedido o seu tempo pra gente, para gravar esse episódio de lançamento da nossa segunda temporada. E aí, para agraciar as pessoas, para finalizar, vou finalizar então com um poema que eu gosto muito. Ia te pedir para você finalizar. Um poema que eu gosto muito do livro também, que é o Na Rua, e que é a inspiração para o título do espetáculo, que é Botões na Rua. Então eu sinto que a gente precisa, sabe, semear poesia, semear afeto, semear vida boa, semear coisas boas, até mesmo em momentos, poxa, mas as coisas não estão legais, tal, então respira, vamos sentir, se deu alguma coisa, se deu uma coisa de ruim, assim, então, né, como eu falei, vamos ver. Então, o poema Na Rua, ele fala assim, que é essa possibilidade de ir, né? Vamos. Que ele fala assim, a casa não entende que é na rua que o botão se faz presente e se torna agente de um fremente carnaval. Casa, escuta a fêmea
E repara que não há tema que segure esse botão quando o que ele mais espera é o chão. Saculejar na multidão, vestir roupas de farfalhão e bordar a camisa do anfitrião. Olha, Cássia, como é no chão que ele ganha a razão quando beija a emoção tua e tira o chapéu para cantar ao mundo que tanto aprendeu nesses anos de roda, atado em linha, no peito e na sina. Lindo. Lição. Gente, Carla vai estar então dia 15. Fala pra gente. Das 17h30 às 19 horas, na Biblioteca Pública do Guará, que é o espaço cultural que fica ao lado da Feira do Guará. Sim. Então, assim, é super facinho de encontrar. É entrada gratuita. Então, a gente vai ter lá 1h30 para o lançamento do livro, a 2ª edição, nas bordaduras de um botão, com essa edição bilíngue, português e espanhol, super querido. Vou levar aí um pouquinho da Fia para vocês, para ela falar um pouquinho dos poemas do livro, porque os poemas fazem parte da dramaturgia do espetáculo. Então, a Fia vai de corpo e voz para esse lançamento, junto com o livro, que é um projeto financiado com recursos da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, com os recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E aí fica o convite também para vocês, e se vocês quiserem acessar, quiserem me encontrar, estou nas redes sociais, no Insta, né? Então, @carla.calazans. E as pessoas que quiserem adquirir o livro, eles vão estar lá. Vão estar lá, sim, vão estar lá para serem vendidos. E vou sortear também alguns. Legal. Então, eu acho que é isso, né? Então, é carla.calazans, CALASANS. Esse é meu Instagram, que vocês podem encontrar e podem acompanhar o trabalho. E eu super agradeço, Mariane, pelo convite, assim, fico muito feliz. E é isso, né? Então, estamos aí com o livro, com a publicação da editora Pergunta Fixar, que é uma editora brasiliense, totalmente brasiliense, que vem acompanhando essa trajetória desde lá. Né? Então é isso. Obrigada, Carla. Eu te agradeço demais. E agora aqui a gente encerrando o nosso primeiro episódio da 2ª temporada. E aguardem que vem mais coisas por aí. Vamos trazer uns assuntos bem bacanas. Eu quero que vocês escrevam aqui o que vocês gostariam de ver nesse podcast. E não se esqueçam que o nosso nome agora é Só Delas. Um beijo para vocês e até o próximo. Até!